Bora iniciar um novo estudo? Para você que está acompanhando, eu vou agora em Josué, capítulo 3, versículo 1. Começando, o livro de Josué, o capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão. O Rio Jordão é um rio muito importante, pois ali Jesus, foi batizado, ali que João Batista exerceu seu ministério, batismal de conversão para o tempo de Jesus, E aí começa Josué a sua caminhada para entrar em Jericó. Versículo 2 do capítulo 3 de Josué está dizendo assim: E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. O número 3, todos os números na Bíblia têm um teor simbólico, Aí esse 3, ele está simbolizando os 3 dias que Jonas ficou no estômago, da baleia, e outras passagens com o número 3, Mas as mais importantes que nós frisamos aqui é a de Jonas e a de Jesus, que também ficou 3 dias no seio da terra, Nada dessas coisas, nada desses episódios que aconteceram foi em vão. E aqui eles ficaram, Eles passaram pelo arraial, Pelo meio do arraial. Josué, versículo 3 do capítulo 3. Interessante notar que quem dividiu, quem elaborou a Bíblia, que organizou a Bíblia, foi muito inspirado pelo Espírito Santo, pois cada versículo e cada capítulo se sincroniza com os fatos da história e dos dias de hoje, Aqui, vamos ver o que tem para nós hoje nessa passagem? Capítulo 3, versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus sendo levada pelos levitas, sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Olha que lindo! Fala sobre Jesus, Jesus é a nova arca. Versículo 4 do capítulo 3 de Josué está escrito assim: Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Aí ele está falando da Arca da Aliança, onde estavam guardados os tesouros do povo de Deus, que era a tábua da lei, e também ali continha maná também, um pouco de maná, que quando a arca sumiu, ela continha um maná também. E esse capítulo, esse versículo aí, eles tinham que ter todo um ritual quando seguia com a Arca da Aliança, Era muito respeito. A graça e a paz. Versículo 5 do capítulo 3. Interessante que esse episódio fala sobre a consagração a Deus, a santificação. E nota-se que esse povo se santificou quando ainda era a época da Arca da Aliança. Disse Josué também aos povos: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, você já se consagrou hoje? Logo ao levantar, se consagre diretamente a Deus, a Jesus Cristo e, importantíssimo, ao Espírito Santo. Consagre-se, entregue-se inteiramente aos desígnios do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo.
Iniciamos hoje um novo estudo de Josué, capítulo 2. Nós estudamos Josué, capítulo 1 também, se você se interessar, veja, né? A maioria não foi muito um estudo, foi a leitura dos versículos, mas nos versículos mais importantes, versículos históricos, né, que permanecem hoje ou que fizeram parte de outras passagens bíblicas, houve o comentário. Versículo 1. Decidim Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide reconhecer a terra, particularmente Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe e pousaram ali. Mais uma passagem, mais um versículo que aparece em várias partes das Escrituras, né? Em Atos dos Apóstolos, eles frisam, né, este versículo, essa passagem, esse episódio, pois Raabe foi uma prostituta que ela teve um grande sinal de fé, né? Ela enviou os espias e fizeram-no fugir porque eles estavam sendo perseguidos, né? Raabe é prostituta. É uma passagem muito bonita, uma passagem de fé, né? Josué, capítulo 2, versículo 2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Jericó é a cidade em que houve o cerco, né? Foram 7 voltas que Josué deu na cidade para poder, né, derrubar as muralhas desta cidade. Josué, versículo 3, capítulo 2, está escrito assim: Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Raabe é a famosa meretriz, né, que foi homenageada pela fé, né? Ela que era de Jericó, teve compaixão do povo, né? E serviu os propósitos de Deus, né? Ter fé é servir os propósitos de Deus. Josué, versículo 4 do capítulo 2, está dizendo assim: Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Versículo 5 do capítulo 2, Josué, está escrito assim: E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Esse é o relato, né? Aí está a meretriz, né, Raabe, conversando com os homens que foram, né, executar as ordens de procurar os espias, né? Josué, versículo 6 do capítulo 2, falando da meretriz Raabe. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Então essa passagem, ela está também, né? Ela é referida também, Jesus falava isso, né? Não subam ao eirado, né, nos últimos dias, né? É citado essa passagem no Evangelho também.
A força da fé de uma pessoa, né? Olha a proporção da fé da meretriz Raabe. Ela foi digna de ser mencionada, né, no julgamento de Jesus, né? Versículo 7 do capítulo 2 de Josué diz assim: Assim foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e, logo que saíram, fechou-se a porta. E aí, né, e assim foram, segundo o que a meretriz havia falado para eles, né? Pois, na verdade, os espias ainda estavam na casa dela. Josué, versículo 8 do capítulo 2. E, antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. Então foi essa uma atitude que teve graça diante de Deus, né? O que uma meretriz faz, né, quando vai ao encontro de algum homem, né? Então, por isso que ela, né, ela foi uma pessoa que no momento importante ela agiu como uma pessoa tem que agir, né? E ela foi lá para avisar, né, aos espias. Ela foi para servir um propósito de Deus. Versículo 9 do capítulo 2 está escrito assim: E disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Então, realmente, né, esse episódio de Josué, ele foi profético até, né? Porque Jesus usou, né, essa passagem da meretriz. Todos nós, né, estamos até hoje, ó. Tanto é que nós estamos estudando até hoje esse episódio, né? E chegamos no confim. Todos os moradores da Terra, até aqui nos confins do mundo, no Brasil, estamos estudando esse episódio. Versículo 10 do capítulo 2 está escrito assim: Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Josué, versículo 11 do capítulo 2 está escrito assim: Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, no céu, e embaixo, na terra. Interessante como esse povo aí, né, chegou a essa conclusão. Talvez tenha até alcançado um galardão de Deus por ter falado, pensado e talvez agido por ter conhecido essa verdade, né? Então é isso. Deus, ele é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. São Paulo faz uma menção, né? Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, no céu, na terra, né? Uma passagem do versículo 12 de Josué está escrito assim, no capítulo 2. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa e meu pai, e dai-me um sinal seguro. Então, essa aí a meretriz, né, estava falando, né, que ela, né, sabia do poder de Deus, né, e ela estava falando para eles darem um sinal de segurança para que nada acontecesse com o pai dela nem com ela, né? E como eu disse, ela alcançou um galardão pela boca de Jesus, né? Ali, essa passagem aí, já vimos trechos da carta de São Paulo, já vimos trechos de Jesus.
Josué, versículo 13 do capítulo 2. De que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então, Josué 14, versículo 14, capítulo 2, está dizendo assim: Então eles lhe responderam: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio. E quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Então é isso, né? Ela estava intercedendo por ela e pelos seus, né? Porque naquela época já, né, havia aquelas pessoas que perseguiam, invocavam, né, com a cara da pessoa e mandava ver, né? Naquela época, as pessoas não poderiam morrer mesmo porque elas não tinham nenhuma graça de batismo, de salvação, né? Agora, quando alguém mata, é sorte de quem morreu. Graça e paz. Versículo 15 do capítulo 2 de Josué diz assim: Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. Josué, versículo 19 do capítulo 2 diz assim: Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Então, resumindo, Jesus veio para aperfeiçoar essa lei, porque as pessoas abusavam muito dessa lei do olho por olho, dente por dente, né? E Jesus veio na plenitude dos tempos, onde tudo já estava, né, consumado, como ele mesmo falou lá na cruz, e agora ele perdoou todos os homicidas de todos os tempos. Mas se a pessoa permanecer no pecado e retornar a pecar, essa pessoa morrerá. Não sabemos o que fizemos no passado, então aceite Jesus e sossegue. Josué, versículo 20 do capítulo 2, está escrito assim: Se, porém, tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Como uma boa pessoa, como todo aquele que trilha caminho da salvação, não confiou, né? Eles falaram, se ela, né, denunciasse, né, retrocedesse no que ela estava fazendo, eles iriam, né, ficar desobrigados. E como boas pessoas, eles não falavam, nós viremos, né, e iremos vingar. Não. Então, aí está, né, a nobreza e a parte, né, de cumprimento da lei de Deus perfeita que eles tinham, né? Não confiar em ninguém. Josué, versículo 20 do capítulo 2, está escrito assim: Se, porém, tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Como uma boa pessoa, como todo aquele que trilha caminho da salvação, não confiou, né? Eles
falaram, se ela, né, denunciasse, né, retrocedesse no que ela estava fazendo, eles iriam, né, ficar desobrigados. E como boas pessoas, eles não falavam, nós viremos, né, e iremos vingar. Não. Então, aí está, né, a nobreza e a parte, né, de cumprimento da lei de Deus perfeita que eles tinham, né? Não confiar em ninguém. Josué, versículo 21 do capítulo 2, está relatando, né, este diálogo entre os espias e Raabe. Ao que ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Então, se você está acompanhando, né, os estudos que eu estou pondo, né, são mini vídeos, né, de 1 minuto. Então você vai ver que ela ali, eles combinaram delatar um cordão escarlate, né, da cor escarlate na janela, como sinal, né, de que tudo estava acontecendo como combinado, né, que eles haviam combinado nos outros capítulos, nos outros versículos que eu relatei. Josué, versículo 22 do capítulo 2, está escrito assim: foram-se, pois, e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Pois estes os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Então aí nós vemos aquele episódio, né, do Evangelho de Jesus que foi tirado de Josué, né? Josué, ele é, né, Jesus e Josué são o mesmo nome, né? E Jesus falou: bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra, né? Eles tiveram que passar por todo esse processo, lembrando que eles eram os filhos daqueles que desobedeceram na caminhada, né? E eles tinham menos pecado do que os outros. E foram bem-aventurados e seguiram a lei de Deus, né? Versículo 23 do capítulo 2 de Josué. Então os 2 homens, tornando a descer do monte, passaram o rio. Chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. Ali eles relataram, né, desde como era a terra até todas as dificuldades que eles tiveram que passar, né, porque Josué, ele era, né, general e eles eram subordinados de Josué, né, e ali foram, né, lembrando também sempre das passagens, dos episódios, das pessoas que se chegavam até Jesus, né. Então nós devemos também, tirando de Josué, com quem nos identificamos na história dos personagens bíblicos, né? Todas as pessoas que chegaram até Jesus, elas tinham um fundamento na Bíblia, né? Elas foram protagonistas, assim, das histórias bíblicas, né? Versículo 24, capítulo 2 de Josué, está escrito assim. Lembrando, primeiramente, que esse é o último versículo do capítulo 2. Este capítulo, para quem, né, está acompanhando ou não, relata sobre a entrada em Jericó. Nós, né, falamos muito do cerco de Jericó, né, que são 7 dias orando, né, para derrubar as muralhas. E esse povo, né, esse episódio, esse último versículo diz assim: e disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem entregues nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante de nós. Então, realmente, aí eles estão afirmando que eles foram mansos e humildes, né? E eles conseguiram a terra. Se aceitaram Jesus como Salvador pela água e pelo Espírito, quem será? Josué, versículo 6 do capítulo 3, está escrito assim: e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Então aí começou aquela caminhada, né? Tanto lá no Deuteronômio,
na vida de Moisés, né, nos feitos de Moisés, a arca, como em Davi, né, a gente começa a ver uma evidência do cuidado que se tinha com a arca da aliança em Davi. Davi, Salomão, né, depois os outros reis foram se prostituindo e foi se perdendo, né, a santidade, o zelo com a arca de Deus, né? Até porque isso aí foi um propósito de Deus também, para que Jesus viesse tomar lugar e ser o pão vivo descido do céu. Josué, versículo 7 do capítulo 3, está escrito assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Então nós vemos aqui que Deus interfere, né, na história. Aqui Deus estava falando com Josué, não como se estivesse falando naquele dia. Deus, quando ele entra na história, como eu já falei em outros estudos e sempre falo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele não estava falando num dia só, mas ele estaria com Josué até quando fosse necessário para a consumação dos seus desígnios, do seu plano, né? E, como eu falei, esse povo vale para sempre. Versículo 9 do capítulo 3 está escrito assim: Disse então Josué aos filhos de Israel: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então Josué, né, depois desse diálogo com Deus, né, de Deus ter se pronunciado para ele transmitiu isso ao povo e liderou, né, e fez o povo saber que tinha que ouvir a palavra de Deus. Josué, ele era um general e era sujeito a errar, né? Então, por isso que Deus foi a favor dele, que Deus viu o coração, que Deus viu que ele tinha, né, a intenção de ser uma boa pessoa e não poderia ainda ser dada a situação que o povo, né, quis viver na história. Josué, capítulo 3, no versículo 10, está escrito assim: E acrescentou: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Então Deus estava no meio e iria, né, livrar todas as pessoas, né? E Josué então confiou em Deus, né? Por quê? Porque para esse povo poder ser expulso, ele teria que talvez fazer alguma coisa errada, né? Porque ninguém vai ficar esperando tirar a terra e expulsar, olhando, né, parado e esperando vir, né? Então foi isso aí. No versículo 11 do capítulo 3 está escrito assim: Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Então aí ele está frisando que tudo o que ele falava, né, por sua percepção e tudo o que Deus transmitia a ele para passar ao povo era de proporção não de um dia, mas de muito tempo, até que o povo chegasse ao ponto de ser digno do reino de Deus, né? Aquele que ultrapassa o céu, aquele que vence todos os tipos de rituais, né? Todo tipo de intermédios, né? Porque o reino dos céus é o lugar dos retos, sem rituais, sem meios, né? Lugar de retidão. Então ele foi conduzindo e falou isso, né? Passará diante de vós, é Jesus. Versículo 8 do capítulo 3 está escrito assim: Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo: Quando chegardes à beira das águas de Jordão, aí parareis.
Rio Jordão, né? Então, é aí onde toda, né? Até hoje se batizam, né? Saem pessoas de todas as nações para serem batizadas ali. Então, isso aí simboliza o povo batizado em nome de Jesus, né? Tem que ser batizado em nome de Jesus, pois aí a Arca da Aliança parou para dar um fim, um ponto, né? Digamos um ponto nessa história e começar a história de Jesus que foi batizado por João Batista e os outros que foram batizados para se converter. O mesmo povo que atravessou o Jordão. Josué capítulo 3, versículo 12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Foi daí que Jesus também escolheu os seus 12 discípulos, né? Jesus começou o seu ministério pelos estudos que nós estamos fazendo, mais fortemente por causa desses acontecimentos do trabalho de Josué também. Ele começou com Moisés, né, e foi seguindo o caminho, sabendo que Jesus, quando começou o seu ministério, assim que ele foi batizado, né, ele foi para o deserto. E aí ele, com a força da sua oração, do seu jejum, suplantou este episódio, né, esses episódios todos, incluindo esse. Porque é assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas. Isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Nós lembramos de Jesus quando atravessou o mar. O episódio também ele é muito forte. Ele lembra a travessia do Mar Vermelho. Jesus quando atravessou o mar, né? E os pescadores, né? Os apóstolos, os discípulos viram. Observe a sequência das ideias, né? Deu 12 discípulos, 12 pessoas de cada tribo e Jesus, né? Atravessou o mar a pé enxuto. Versículo 14 do capítulo 3 de Josué diz assim: Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo. Então, aí é Jesus, por isso que Jesus é sacerdote, profeta e rei. Foi passando todos esses processos e foi se aperfeiçoando, né? Ele foi, em sua missão, foi passando por cima dos erros de todos, até culminar com seu sacrifício na cruz, né? Então, ele foi acumulando, né, as energias virtuosas nesta terra, como ser humano, como homem, e na cruz ele morreu e, né, derramou seu sangue, toda a virtude para nos salvar. Josué, versículo 15 do capítulo 3, está escrito assim: E quando os que levavam a arca chegaram a Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Para quem está acompanhando o nosso estudo, né, nos outros versículos, eles estavam iniciando um caminho que teriam que atravessar o Rio Jordão, né, para poder chegar ao lugar, né? E aqui eram os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, tudo com cuidado, com zelo, porque era onde estava guardado, né, o pacto entre Deus e o povo. E os mais entendidos, os mais zelosos, cuidavam, porque isso era um sinal da aliança entre Deus e seu povo. Versículo 16 do capítulo 3 de Josué está dizendo assim: As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se no montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã.
e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Então foi assim, né? Por isso que eles tiveram que espiar, né? Que eles tiveram que ver como que era, porque eles estavam passando bem em frente de Jericó. E a Arca da Aliança sempre à frente, simbolizando a aliança, o amor, a preferência de Deus por esse povo, né? E foram caminhando até poder ultrapassar esses obstáculos. Chegamos ao último versículo do capítulo 3. Um capítulo que fala sobre a conquista de Jericó, né? A passagem, né, a Jericó, e também, né, sobre a Arca da Aliança, sobre o sacerdócio e sobre, né, a santificação. Aí frisa-se nesse capítulo que Josué avisou para o povo se santificar, pois teria muitos problemas, né, com a sua ingenuidade caso não se consagrasse a Deus, se não se santificasse. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, nota-se que foi outro prodígio.